Seja muito bem-vinda, aqui é a Prof. Mayara Frezinelli, especialista em vestidos de festa infantil, e esse é o meu canal onde eu ajudo você que tem interesse em aprender ou aprimorar os seus conhecimentos em alta costura infantil. Durante essa semana está acontecendo um especial de mangas, onde todos os dias eu vou trazer o passo a passo de como costurar as mangas que fazem parte do meu kit de moldes. O método Alpha, que inclusive está aqui na descrição desse vídeo para você conhecer e adquirir e ter acesso à grade completa do 1 ao 10 do RN ao GG e do 12 ao 14. Esses moldes é um compilado de materiais para você desenvolver qualquer modelo de vestidos de festa infantil, e essas aulas vão te ajudar a não ter mais nenhuma dúvida de como utilizar esse material. Hoje, essa manguinha aqui vai ter este resultado, toda forrada, toda embutida, fiz o franzido, enfim, vou mostrar todos os detalhes para vocês. Ela tem esse nome de manga inteira porque ela contempla toda a cava do vestido e ela é fechadinha aqui, ela contempla aqui o contorno do bracinho. Estou com uma peça aqui para mostrar para vocês, um dos vestidos que eu desenvolvi com essa modelagem, ó. Essa aqui é a manga inteira, a mesma que vocês vão ver o passo a passo nessa aula. Observa que ela tá costurada em toda a manguinha. Essa daqui é uma costura toda embutida. Não teremos essa aula, tá, de como costurar na pala, mas é só para vocês terem uma ideia que ela é toda forrada e toda embutida, podendo fazer a mesma técnica no vestido, tá? Eu vou mostrar para vocês um outro modelo que também tem essa manga inteira, porém eu fiz aqui uns detalhes nela, fiz umas pregas para deixar um pouco diferenciado, mas é o mesmo modelo que vocês vão ver nesta aula. Espero que gostem, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, porque eu tô aqui para te ajudar, e boas costuras! Nessa aula eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como desenvolver a manga inteira usando a modelagem do meu kit de moldes. Essa daqui é o tamanho 1 e sempre na primeira folha vocês vão ter acesso à linha teste, como diz aqui, de 5 centímetros. Basta então pegar a tua régua e medir aqui nesses 5 centímetros. Se der uma pequena diferença de milímetros, que venha a ser menos do que meio centímetro, não tem problema. Isso pode acontecer de impressora para impressora, levando em consideração que a nossa manga já tem margem de costura, pode trabalhar tranquilamente, tá? Bom, como vocês podem ver aqui, o molde é dessa forma que vocês estão vendo, é um tamanho por folha, ou seja, é só você fazer a impressão e depois fazer o recorte, assim como eu já deixei preparado para vocês, tá? Não precisa fazer nenhuma alteração, nada, é só recortar para começar a usar. Eu estou aqui com uma das manguinhas prontas para vocês entenderem no decorrer da aula o passo a passo do que a gente vai fazer, tá? Essa manguinha, ela é inteira porque ela contempla toda a cava do nosso vestido, ela é costurada em toda a cava, tá? E aqui ela tem esse bracinho que se acomoda no bracinho da criança, certo? Aqui em cima ela tem um leve franzido, só no topo da cabecinha dessa manga realmente, tá? Ela é bem ajustadinha a nossa cava, então aqui o franzido é de fato mais sutil ou pequenininho, assim como eu fiz aqui, tá? Então a gente vai começar a desenvolver a costura desta manguinha. Com o meu tecido em mãos, certo? Eu vou usar o mesmo tecido para sendo o tecido principal e forro. Se o teu tiver distinção, não tem problema, apenas acomoda aí tecido principal e forro, tá? E agora, então, a gente vai desenhar essa manga aqui no tecido para poder cortá-la. Como essa manga já tem margem de costura, você pode simplesmente vir e desenhar ela no tecido. Quando o teu material não tem margem de costura, você não pode riscar assim como uma caneta simples, tá? Porque senão depois esse risco vai aparecer. Como aqui a gente já tem margem de costura e a gente corta exatamente em cima do traço que a gente está fazendo, do desenho da modelagem, você pode riscar com essa caneta simples, com a que você tiver acesso aí, giz de alfaiate, enfim, o que você preferir, tá? Com o meu molde desenhado, aqui eu estou com os dois tecidos, porque ela é toda forrada, tá? Dessa forma aqui. A gente pode sim fazer ela sem forro, mas eu gosto desse tipo de acabamento que dá uma estrutura e dá também um toque bem mais sofisticado à peça, certo? Então, já desenhei aqui. Como eu vou cortar os dois tecidinhos juntos, eu coloco alguns alfinetinhos para me auxiliar, para que isso não saia do lugar na hora de cortar esse tecido, tá? Então, só coloca alguns alfinetinhos aí. Feito isso, vem e recorta, corta aqui com a tua tesoura esse tecido exatamente em cima desse risco. É o que eu vou fazer agora pra gente começar a costurar essa manguinha.
Com o tecido cortado, estou usando o mesmo para ambos os lados, sendo o tecido principal e o forro. Se o seu tiver diferença, cuida para manter o lado direito de ambos aqui dentro, mantendo o avesso para fora, que é o lado que vai ficar as costuras, tá? Então, cuide, esse detalhe é importante. Vou voltar com o alfinete aqui, porque agora eu vou costurar essa parte de baixo, essa parte mais arredondada. É só isso que eu vou fazer nesse momento. Costurar aqui embaixo. Eu passo essa costura reta, muito bem alinhada, mantendo a minha margem e já continuamos. Pronto, costurei aqui então, uma costura muito bem alinhada, sempre mantendo a minha margem de costura. Como essa parte é mais arredondada, a gente vai fazer alguns piques, tá? Não precisa ser muito próximo, mas é importante fazer pra quando a gente virar isso aqui, ficar muito bem alinhado, muito bem assentado. Agora então eu vou virar de fato, tá? Observa que, se você está trabalhando com tecidos que têm diferença de lado avesso, lado direito, ou tecido principal e forro, vai ficar o lado direito de ambos para fora, tá? Então agora, para a gente poder continuar, eu vou dar uma passadinha a ferro assentando essa costura, porque olha como que tá. Eu não posso continuar desse jeito. Eu preciso acomodar isso no lugar e aí então passar a ferro vincando bem isso daqui. É o que eu vou fazer para a gente conseguir continuar na costura dessa manga. Voltei então com a minha manga passadinha a ferro, as costuras bem assentadas, bem vincadas. Agora então eu vou abrir novamente, porque eu vou fechar as laterais da minha manga, que vem a ser essa daqui, tá? Eu vou encaixar uma na outra, a nossa referência é a nossa costura. Então eu junto aqui, ó, costura com costura, bem certinho, bem alinhadinho. Coloco um alfinetinho para me auxiliar isso não sair do lugar e pronto. Agora eu venho e passo uma costura aqui, fechando essa parte. Uma costura reta, muito bem alinhada, sempre mantendo a nossa margem de costura para manter um padrão. E eu faço isso e já continuamos. Prontinho, passei essa costura então. Agora eu só preciso voltar com tudo para o lugar. Faz isso aqui, ó, que tudo já se encaixa, ó, ficou bem certinho, bem ajustadinho aqui nas costuras. E agora, então, já tem essa parte de baixo bem costurada. Nós vamos passar, então, para a parte de franzir aqui o topo da nossa manguinha. Eu vou mostrar para vocês quantos centímetros eu deixei para começar a franzir, tá? Nessa que já tá pronta, eu deixei uma medida de 10 centímetros de cada lado, tá? E eu preciso fazer desse outro lado da exata mesma forma, para ficar igualzinha essas duas mangas. Então, aqui, ó, da costura da minha manga, eu vou medir, então, esses 10 centímetros, tá? Eu vou fazer uma marcação aqui bem pequenininha dentro da minha margem de costura, só para vocês visualizarem, tá? Pode colocar um alfinete também, só não faça aqueles piques, tá? Aquele cortezinho, porque aquilo vai desfiando, vai te atrapalhando. Então, aqui também eu vou fazer um risquinho. E agora eu já tenho aqui, ó. Eu vou até colocar um alfinetinho aqui, só para esses dois tecidos eu preciso passar a costura junto nele na hora do franzir, tá? Então, só por isso eu vou colocar um alfinetinho aqui. Pronto. A questão da medida do franzido que eu deixei aqui, esses 10 centímetros a partir da minha costura até aqui. Porque eu quero que esse franzido ele fique no topo da minha manguinha. Se eu quisesse que ele fosse um pouquinho mais imperceptível, só para encaixar na minha manga, porque ela é de fato um pouquinho maior que a nossa cava, eu poderia fazer 5 centímetros, 4 centímetros, enfim, deixando ela mais sutil, tá? Não é o caso dessa, eu quis de fato deixar o franzido todo acumulado aqui na parte de cima para dar essa leve voltinha, certo? Fica totalmente a teu critério. Dito isso, então, agora eu vou passar as duas costuras para franzir. É uma do ladinho da outra, não precisa te preocupar neste momento em se manter dentro da tua margem de costura, porque essas linhas que a gente usa para franzir. Quando o nosso vestido estiver pronto, a gente pode tirar sem medo que mexa na estrutura da nossa peça. Agora, então, eu passo as duas costuras de um pontinho ao outro, sempre com retrocesso no começo e no fim eu deixo solto para conseguir puxar as duas linhas juntas. Eu vou então puxar as duas linhas de baixo, que é a linha da bobina, que eu deixo mais soltinha, e vou franzir até que fique igual essa que já tá pronta, certo? Eu vou fazer isso então e mostro para vocês.
Passei então as duas costuras aqui, uma do ladinho da outra, com o ponto da minha máquina um pouco mais soltinho, e então eu vou puxando as duas linhas de baixo juntas. É importante que seja junto e você vá distribuindo esse franzido para que ele não fique todo acumulado só em uma parte, e sim todo distribuído, tá? Feito isso, então, agora a nossa manguinha tá pronta. Eu não vou dar um arremate aqui, gurias, que é dar um nozinho, porque eu preciso encaixar essa manga na minha pala e ver se ela está no tamanho adequado, tá? Mas, de qualquer forma, vocês já estão conseguindo ver aqui, ó, as manguinhas prontinhas para encaixar na pala do nosso vestido. Com a nossa manga finalizada, não esquece de te inscrever no canal para receber a notificação das próximas aulas. Aproveita, deixa o teu gostei e um comentário para eu saber se de fato essa aula foi válida para o teu negócio de vestidos. Um beijo e até mais!